estrutura que se impõe aos órgãos de comunicação social públicos, de modo a que possam ser mais independentes na sua atuação e, naturalmente, de modo geral, a todos aqueles aspectos inerentes ao acesso à informação. Como sabem, o direito a ser informado, a informar e de se informar é um direito constitucional, portanto, é considerado fundamental, ou seja, direito fundamental. E a comunicação social, a liberdade de imprensa joga aqui um papel fundamental, digamos, na concretização deste direito fundamental. Daí que tenho neste painel três convidados que, baseando-se na sua própria experiência, na sua realidade, no contexto da atuação, tratarão de ajudar-nos então a compreender que reformas se fazem prioritárias no domínio da comunicação social. Para início de conversa, vou apresentar a doutora Priscila Lima, mais à direita, que é psicóloga, formou-se na Universidade Católica de Angola, portanto, nesta altura é sócia da Mãe que Quer Angola, uma empresa privada de prestação de serviços de psicologia, uma vasta experiência, e portanto, temos também aqui o Dr. Carlos Tugor, um profissional de mão cheia no jornalismo, tendo já exercido várias funções, desde chefe de organização, enfim, portanto, foi formado não só em jornalismo, mas em direito, advogado também. É entre os profissionais que participaram deste painel aquele a quem vocês poderão recorrer em muitas ocasiões, quer para terem alguma orientação ou até alguma referência bibliográfica relativamente a compêndios de comunicação social. Depois tivemos a oportunidade de receber do doutor aqui muitos inputs relativamente a este aspecto da bibliografia. Também tenho comigo aqui o Dr. João Marcos, como já vimos, formou-se em Moçambique, em gestão comunicacional, é um jornalista com mais de 25 anos de experiência, alguém que neste momento exerce a sua atividade no jornal, tem como pendor de atuação a área investigativa, portanto, baseada em fatos, em pesquisas, enfim, e também nos vai ajudar a compreender aqui como é que nós conseguimos, digamos, promover as reformas tão necessárias no domínio da comunicação social. Como sabemos, hoje por hoje o panorama da comunicação social é predominantemente público, porque grande parte dos órgãos de informação, entre os quais televisão, quase 100% estatal, dois principais órgãos de televisão pertencem ao setor público, nomeadamente a televisão pública da Angola e a TVZ. Por outro lado, temos agora iniciativas privadas, como a TV Girassol, pronto, não está ainda acessível a todos, porque está a ser, digamos, disponibilizado numa plataforma que existe uma subscrição, não está acessível a todos. Mesmo a televisão pública de Angola, no passado havia a possibilidade de se aceder à televisão pública de Angola a partir do receptor de TV com antena. Essa antena normal. Hoje não sei se é possível ainda, parece que só através de uma antena satélite é que se consegue. Enquanto fora de uma antena de satélite, de televisão por satélite, já existe subscrição também. Embora diga que os canais são abertos, mas ainda assim o custo com a aquisição desses equipamentos também é um fator de exclusão. Portanto, temos, por outro lado, uma discrepância enorme entre os profissionais que atuam no setor público
setor privado, quer do ponto de vista das condições de trabalho, da remuneração, da salvaguarda de direitos e por aí além. Portanto, todas essas são questões que devem merecer a preocupação de todos, porque se queremos ter acesso à informação, precisamos ter a garantia de que aqueles que dão tratamento à informação para chegar até nós possam fazê-lo em perfeitas condições. Então, começaremos naturalmente por adentrar ao primeiro tema, que tem a ver com a revisão da legislação sobre a liberdade de imprensa e circulação de mídia. Relativamente a este ponto, eu concederei aproximadamente 2 a 3 minutos a cada um dos intervenientes deste painel para poderem partilhar conosco a sua visão relativamente a este tema. E, na sequência, vamos então promover aqui uma conversa convosco, com a audiência, em relação à questão da legislação. Okay? Peço que, enquanto os intervenientes do painel quiserem a partilhar a sua visão sobre o assunto, prestemos atenção, tomemos nota, depois nós, em sede deste tema, vamos abrir um momento para as pertinentes questões, virão de voz, e passaremos em seguida para o tema que vem imediatamente a seguir. Portanto, sem mais delongas, eu convido a qualquer um dos intervenientes que quiser tomar já uso da palavra para poder então brindar-nos com a sua visão relativamente àquilo que percebe sobre o estado atual da legislação e que reformas efetivas se impõem que sejam feitas nesse setor. Um dos aspectos que devo aqui elencar, como me parecem, enquanto moderadores do painel preocupados, tem a ver, por exemplo, com a questão das rádios comunitárias, não é? E também com a questão dos valores. Portanto, aqui estamos a ver, do ponto de vista monetário, aquilo que se exige para a criação de uma rádio, não falando já de um órgão de televisão, por exemplo, mas estamos a começar por mais largo, de uma rádio, enfim. Os que têm website, os custos estão associados a isso, do ponto de vista da legislação, que requisitos usar do ponto de vista da sua regulação e por aí além. Poderemos também ter de fazer a incursão à proposta de dispositivo da lei das fake news, mas isto já quando vamos a falar em relação à estratégia de combate à desinformação. Portanto, deputados, não sei quem quer ter a iniciativa. Saudações uma vez mais, com a permissão do moderador. Eu acho que quando falamos de reformas no setor da comunicação social, estamos naturalmente a falar de modernização, mas não na vertente de modernização dos meios técnicos ou tecnológicos. Modernizar, a meu ver, hoje significa ter o cidadão, não é, como foco principal destas alterações. Mais do que colocarmos meios tecnológicos, é importante que abramos a comunicação social ao pluralismo de informação. Portanto, não temos ainda uma informação plural. Logo, não estamos a ter em conta o cidadão, não é? o contribuinte. É necessário que promovamos, sim, a liberdade de imprensa, que não haja exclusão nos meios de comunicação social. Aqui refiro-me concretamente os meios de comunicação social públicos, porque é aqueles que têm mais visibilidade, não é? É aqueles que recebem verbas do erário, são os meios que seguem a reboque dos contribuintes, que somos nós. Nós temos o direito de exigir que haja pluralidade. E mais, os órgãos de informação têm de promover a literacia mediática. O que é que isto quer dizer?
ter de promover programas que façam, que arrastem, não é, o cidadão ao contato destes órgãos. Eu, na minha intervenção, disse que não tinha memória destes meus mais de 20 anos de carreira, não tinha memória de um período tão cruel para a informação pública em termos de credibilidade, em termos de aplicação. Então, justamente porque falta, porque há exclusão nestes órgãos, portanto, não são todos os atores de uma determinada franja, portanto, há sempre aquele jornalismo que nós chamamos de jornalismo de sentido único, até parece que está ao serviço de um grupo, e este grupo a gente sabe qual é, está identificado, infelizmente. Portanto, nós, quando falamos em reformas, temos de olhar basicamente para isso, temos de modernizar, temos de estar, não temos de nos ajustar ao que os outros fazem, nomeadamente aqui a nível da FADEC. Portanto, seremos nós, em Angola, quer dizer, o país que menos aposta na promoção da liberdade de imprensa. E já agora, se quisermos fazer, não é, uma ponte, um casamento com a questão da própria liberdade de imprensa, ainda hoje é um assunto em discussão, é aspectos que penalizam em demasia, não é, o jornalista. Vimos aqui, temos exemplos, eu julgo que é uma pequena contradição, um choque daquilo que nos diz o Código Penal e a Lei de Imprensa. Se por um lado a Lei de Imprensa, não é, garante a liberdade, não é, de criatividade e tudo muito mais, no Código Penal, né, que em termos de hierarquia, como nos explicaram o diretor Gregório Acara, em termos de hierarquia, está acima da imprensa, já há entraves. Ou seja, por um lado, eu tenho a abertura na lei de imprensa, acabo por encontrar uma série de condicionantes em relação ao Código Penal. Então, resumindo, é importante que temos pluralismo e nós, jornalistas, nós, sindicatos e outras organizações, devemos pressionar principalmente a Assembleia Nacional, porque é lá onde tudo acontece. Agora, é óbvio que a questão da ditadura da maioria não ajuda em nada. Portanto, o facto de termos uma maioria que decide tudo e mais alguma coisa também complica as nossas aspirações. Muito obrigado, Dr. Marco. Gostava que dissesse, ainda no âmbito da participação neste painel, se entende que o atual quadro legal favorece ou limita o pluralismo mediático. Na sua perspectiva, portanto, o quadro jurídico vigente é favorável ou não ao exercício da liberdade de expressão em Angola? Bom, não é de todo favorável, mas eu ainda quero acreditar que o empecilho não está muito ali no quadro jurídico, não é? Está no profissional, está nas nossas empresas de comunicação. Portanto, não há, do ponto de vista legal, julgo, salvo melhor a apreciação, não há qualquer limitação, não é? Em relação à promoção da liberdade de imprensa, de expressão. Portanto, nada me impede de ouvir cidadãos, né? de ouvir os vários atores envolvidos num certo acontecimento. Nada me impede. Portanto, eu posso promover por aí. Não há vontade da parte das nossas empresas, é o que está a faltar. E não há vontade porque lá está, vamos voltar à questão da censura e da autocensura. Porque do ponto de vista legal, nada me impede de promover a liberdade de expressão, nada me impede de promover o debate aberto e plural numa estação de rádio, numa televisão, por aí fora. Portanto, é necessário que haja vontade das nossas empresas de comunicação. Principalmente pública, eu peço desculpa por colocar o aspecto histórico. Doutor João Marcos, ainda consigo, diga-me por favor como é que podemos garantir para todas as regiões do nosso país, especialmente as zonas rurais e aquelas zonas mais recônditas, possam ter acesso equitativo à informação. Como sabemos, nós temos um território muito vasto,
geograficamente disperso e, lamentavelmente, em muitas zonas desse território não se tem, por exemplo, acesso à informação como se tem em Benguela, por exemplo, ou em Luanda, não é? Na sua visão, a que se deve essa situação e o que acha deve ser feito para que possa-se garantir o acesso significativo à informação nas mais distintas áreas geográficas do nosso país? Em primeiro lugar, temos a admitir que o quadro vigente, nós estamos, a atropelar o direito à informação. Isto é um ponto atento, porque o território angolano é vasto, nem mesmo o sinal da televisão, não é? E da Rádio Nacional, hoje estamos em 6 anos de paz, não é? Estamos a fazer agora 50 anos de independência, o sinal da rede ainda não chega aos pontos mais recônditos. Acho que assim, o diretor já teve que vai para ajudar. Também está a faltar vontade. Está a faltar vontade, assim como falta vontade, por exemplo, de termos rádios comunitárias no verdadeiro sentido da palavra. Então, não vou já né, o sinal de TV via satélite, porque falamos aqui mesmo, não há, tendo em conta que os custos dos encargos para aquela população é complicado, mas para salvaguardar o bem da informação, era expectável que nós tivéssemos já o sinal da RNA de Angola, da televisão pública de Angola, e tivéssemos, sobretudo, rádios comunitárias, mas rádios comunitárias, eu diria, não, digamos que alinhadas, não ajustadas àquilo que são os anseios de quem está a dirigir o nosso país. Então, rádios comunitárias independentes, não é? Com profissionais que tenham liberdade de criar, ou seja, uma informação diferente daquela que nos é servida nós aqui nos centros urbanos, porque eu noto que não há vontade de promover isso. Também não há capacidade financeira da parte de operadores singulares, de operadores privados, para que isto aconteça. Assim sendo, caberia ao Estado, no quadro das suas atribuições, promover fazer esse exercício, também seria dar a resposta à cidadania, porque não fazemos cidadania com comunidades informadas. E é o que está a acontecer agora, infelizmente. Depois o que acontece? Não sabe como decidir, nomeadamente quando há pleitos eleitorais. Uma comunidade desinformada não tem capacidade de decisão, não tem capacidade de escolha, né, deste ou daquele programa do governo. Também porque isto interessa a quem se encontra a dirigir o destino do nosso país. Tanto é que basta olhar para o setor para a educação, não é? Para o analfabetismo. Será que não podemos fazer mais para eliminar o analfabetismo? Não podemos fazer mais em prol da literacia na educação, da literacia na mídia mesmo? Não podemos fazer mais pela nossa população? Eu acho que podemos, né? Acho que está a faltar tudo aquilo que eu já mencionei. Bem, doutor João Marcos, vamos também ouvir todos os clientes. Gostaria com a doutora Priscila, que mais à direita. Doutora Priscila, qual é a sua visão relativamente ao quadro jurídico? Acabamos de ouvir o doutor João Marcos que isto, na sua visão, não constata haver nenhum óbvio do ponto de vista jurídico, ou seja, nada que impeça que os jornalistas possam desenvolver a sua atividade. Portanto, ele constata que o problema é a nível dos profissionais. Comunga da mesma visão, na sua opinião, não temos nenhuma limitação do ponto de vista legal ao exercício da prática jornalística. O que nos tem a dizer a respeito? Então, tem 3 minutos, por favor, para fazer a sua comunicação a respeito e depois poderemos interagir um pouco mais a respeito do que disse. Obrigado. Muito obrigada. Eu penso que não só. Prontos, há limitações, sim. Temos que reconhecer que há limitações. Apesar de Angola, precisamos reconhecer que Angola tenha reconhecido, não é?
documentos internacionais, como a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração de Lucro da Liberdade de Imprensa e tantas outras declarações, os jornalistas ainda vivem restrições, ainda vivem detenções arbitrárias e mais, ameaças, e isso é sempre um problema. Claro que a proteção psicológica está diretamente ligada à proteção legal. Porque, então, se eu sou o órgão que tenho que fazer, porque uma coisa está diretamente ligada com a outra. Se eu estou a sofrer psicologicamente porque tenho restrições legais, então se é a superestrutura do governo que tem que garantir que o jornalista cumpra com a sua tarefa, faça o seu trabalho de forma limpa, não é? Tem ali as leis que suportam, mas sou eu que não permite que haja liberdade de expressão em alguns setores, então eu tenho que resolver o problema psicológico. Vai haver aqui uma dissonância, vamos assim dizer. Eu sou o causador do problema, mas eu também sou aquele que tem que resolver. Então, claro que nós todos temos auto-técnicos, tem de haver autorresponsabilidade naquilo que é o desenvolvimento da ética e da ideologia profissional, que falamos muito ontem, daquilo que são as questões das habilidades técnicas, não é por causa disso que não vou me capacitar tecnicamente, que não vou fazer o meu trabalho com idoneidade, mas também somos todos nós, tanto nós quanto a superestrutura, a governação, temos todos o nosso papel neste problema. Muito bem, doutora Priscila. Portanto, temos a perceber que efetivamente na sua visão há desafios do ponto de vista legal, do ponto de vista da liberdade de exercício da profissão, poderiam haver ameaças aos jornalistas, enfim. Gostaria que na sua apreciação, doutora, nos dissesse que incentivos ou modelos de financiamento poderiam ser, digamos, adotados para fortalecer a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social independentes, uma vez que este é um desafio. Aliás, na sua locução, o Dr. João Marcos falava que grande parte dos órgãos são dominantes do Estado porque o Estado tem a capacidade financeira. Então, como acha que se pode garantir a sustentabilidade ou apoio aos independentes, ou seja, aqueles que têm iniciativas próprias, enfim, num contexto em que, por exemplo, iniciativas como a Camuna News e outras foram encerradas pelo Estado porque supostamente não estavam alinhados com aquilo que é, digamos, a visão e o interesse do grupo. Nós podemos, o Estado pode criar, por exemplo, linhas de apoio confidenciais de denúncia. Nós fizemos, e é possível fazer isso, vou falar aqui na perspectiva psicológica. Nós tivemos exemplos do Covid, estávamos a viver a situação do Covid e o Ministério da Saúde justamente criou a assistência psicológica online, não é? Para que as pessoas pudessem ligar, criou as plataformas para que as pessoas pudessem ligar anonimamente e pudessem beneficiar do apoio psicológico. Neste contexto, pode-se criar também linhas de apoio de denúncia, não é? De denúncia anónima de jornalistas, né? Para abusos, para ameaças, não é? São investigativas anónimas, que vão realmente identificar os problemas e atuar. Na questão psicológica também, na parte psicológica também pode-se criar uma experiência para que os jornalistas possam ligar então e ter esse suporte. Mas é preciso primeiro reconhecermos que existe um problema, não é? Falar mais, criar mais fóruns destes, não só a nosso nível, mas a nível mais alto, e levar esta conversa de que há necessidade, temos um problema, precisamos de apoio, estamos a viver esse problema. Precisa haver um reconhecimento primeiro do problema, não vai tratar daquilo que não conhece. Então, passa por aí.
de haver interesse de facto na mudança. Então, quando há interesse, eu é que tenho dinheiro, eu vou investir. Estão a apostar, os jornalistas estão a apostar os profissionais, então eu vou canalizar dinheiro de receitas para que esses jornalistas, esses profissionais sejam apoiados. Volto já sim, doutor. Mas gostaria de dar a oportunidade também ao doutor Gregório para, na sua visão, digamos, dizer-nos o que acha que deve ser melhorado do ponto de vista da legislação relativamente à liberdade de imprensa e, portanto, os desafios ainda temos nesse domínio e que soluções, soluções a médio e curto prazo para, digamos, progresso nesta questão. Doutor, dada a sua experiência, por favor. Muito obrigado. Primeiro, tenho a impressão de que já tivemos mais não havia grande legislação de apoio para os jornalistas. Depois tivemos um período mais soft, com a criação da lei de imprensa, a lei da radiodifusão, a lei da televisão, uma série de leis de suporte, mas tendo em conta que tínhamos ainda um Código Penal de 1881, contextualizado. Em 2020 saiu então o novo Código Penal, onde encontramos algumas normas alinhadas e complementar a lei de imprensa, o estatuto do jornalista, para que se vingasse ou fizesse vingar o comportamento de muitos jornalistas que extravasavam em nome da lei ou da liberdade de imprensa, mas que na verdade, em muitos casos, eram mais libertinagens de imprensa. Hoje por hoje estamos num estado em que eu tenho essa impressão. As leis são leis enormes. Quase que não se faz uso das leis no interesse dos jornalistas. Mas quem se sente ofendido pelos jornalistas, para finalizar os jornalistas, muitas vezes menos correto na aplicação processual contra o jornalismo. Ora, no que toca à exclusão, eu vou aqui alinhando aqui já com o pensamento romântico. Exclusão. Temos exclusão social, mas temos em que essa o Dr. Milton aqui fez referência que temos um país muito vasto, as televisões, determinados locais também a rádio, só mesmo com equipamentos de subscrição que temos acesso a eles, mas também aqui passam por uma política do Ministério não há continuidade sempre que há uma sucessão, não há continuidade política. Se a tutela anterior tiver uma política, quando houver um novo titular para o Ministério,
tem afetado em grande medida a inclusão da população. Alega-se aqui já várias vezes, ouvimos aqui desde ontem até hoje, eu pago imposto, então tenho que beneficiar. E que imposto é que nós pagamos para ter o benefício à informação, ser informado, ter acesso à informação? De uma forma geral, o imposto mais famoso é que nós pagamos aqui o IRPF, ou eventualmente uma taxa, não se paga em Angola depois, ou seja, depois do período colonial, não se paga em Angola taxa de rádio. Não temos essa taxa, nem imposto sequer. Os outros países têm. Então, como é que são depois distribuídos? É pelo ranking da audiência desses meios. Claro está que o Estado tem o seu compromisso com os órgãos públicos, mas os órgãos privados também têm que ter esse benefício na base também dessa taxa. Eu, sendo mais ouvido, vou beneficiar mais do apoio que vem dessas taxas à população brasileira. Quanto fez referência aqui, e não deixa de ser verdade, não é mentira alguma, é que os principais centros populacionais do país estão de alguma forma servidos, principalmente Benguela, Vila, Luanda, estão de certa forma servidos pela comunicação pública ou até privada. E aquilo que chamou meio público, porque estranhamente temos alguns órgãos de meio público, a gente neste momento não se define se é público ou se é privado, por força de alguns arregos, mas eu queria aqui dar um exemplo. Com as devidas aspas, que partiu de nós aqui, não vou dizer de mim, mas de nós aqui, enquanto eu, diretor da Rádio. No 11 de novembro de 2022, o governo da província de Benguela decidiu levar as comemorações do 11 de novembro para o município de Luanda. Eu e a minha equipa tínhamos que cobrir também de alguma forma aquilo e decidimos, olha, nós temos um Land Rover, está aqui alguém da Rádio aqui na Rádio Benguela. Tem lá um Land Rover, quando recebemos para o carro, para a campanha, ainda não viu um Land Rover veio altamente equipado com um estúdio lá dentro. Trazia um emissor. Aquele Land Rover estava em condições de fazer transmissão em qualquer lugar. Então eu orientei que tirássemos o emissor daquele Land Rover. Tínhamos algumas componentes de reserva e fomos para o palco fazer a emissão da rádio pela primeira vez depois da independência do palco. Instalamos, mandei uma equipa de avanço para criar condições logísticas. Instalámos-nos na estação de Caminho de Ferro. E ali começámos logo pela manhã a fazer o programa em língua nacional Umbudo. Sei que quando começou a rádio municipal, as pessoas conseguiram sintonizar a rádio municipal por uma frequência que nós distribuímos à população.
verdade, porém, o comício estava marcado para as 10 horas, 11 horas, o comício não tinha começado, não tinha população, a população estava a assistir à realização da rádio, à volta da estação da Cultura. Na altura, o administrador era o Sr. Veríssimo de São Paulo, mandou um mensagem para ver se parávamos a missão para levar a população para o comício. Saímos todos satisfeitos, eu fiz um relatório para a Direção-Geral, a Direção-Geral imediatamente mandou uma equipa técnica, chefiada pelo, na altura, o diretor que acompanhava as províncias. Vimos as condições, voltámos a fazer, depois como experiência, outras condições no município. E isso serviu de base para um projeto de expansão de sinal da rádio em todos os municípios da Angola. Aqui o governo da província de Benguela, na pessoa do governador Humilde, financiou parte do projeto, comprou alguns emissores. Naquela altura, um emissor de FM de 200 watts, acho que custava ali cerca de 20 mil. Hoje é muito mais barato. Estava aqui a falar sobre a casca. Mostrei-lhe um equipamento que vendem no AliExpress, assim, tipo telefone ou tablet. É um emissor de 500 watts. Com 500 watts nós sentimos a população principal. Este emissor pode ter um ganho superior com uma antena. Doutor, na sua visão, o que acha que precisa ser feito no sentido de promover mais o jornalismo que não é, digamos, disputado pelo Estado, tendo em conta que os custos são elevadíssimos. Aliás, de acordo com a lei, por exemplo, que as rádios comunitárias tenham um consumo específico para transmitir, e também é um custo associado à sua criação que é muito elevado. Penso que a lei estabelece um montante de 50 milhões, certo? 50 a 53 milhões quase. Nesse contexto, acha que esta perspectiva legal é propícia à criação deste tipo de rádio? E mesmo ainda aquilo que está previsto legalmente, observando os conteúdos que essas rádios têm que emitir, acho que concorre para a promoção da democracia, da liberdade de imprensa, etc. Ou há aqui também um problema de urgência dessa perspectiva? Eu creio que há vários problemas a serem resolvidos. Primeiro, estamos a tratar de rádio comunitária. Mas é rádio na comunidade ou rádio comunitária? Sendo rádio comunitária, quem vai titular essa rádio? Ou seja, quem vai suportar depois os custos de manutenção é a comunidade. De que forma isso vai operar? Então, tudo isso tem que estar regulamentado. Porque 50 milhões de planos, por exemplo, quem vai dar? Numa fase dessas em que estamos a viver situações complicadas, as pessoas a precisar, aliás, é só olhar também para o processo do plano. Acho que é 150 milhões, não 50 milhões. Era 140 agora aqui. Pois, mas será uma rádio de alguém que vai ter depois no seu projeto editorial algo alinhado com a legislação e depois eles não têm o retorno desses valores. Será a comunidade fazer a arrecadação de valores para que tenham em nome da comunidade? Haverá harmonia para que aceitem o João ou o António que esteja à frente do projeto e afinal de contas não está aí de acordo com a ansiedade do mundo, porque
depois ainda temos mais um detalhe, rádio comunitário. Vai para as zonas, normalmente tem que ir para as zonas rurais. Mas nós temos um mosaico etnológico. Depois, quer dizer, se está a falar mais um Ngondo, não está a falar mais um Kikuyu. Pois então, Bom, vamos só dar a oportunidade aqui a. Financiamento. Sim, tá bem. Essa questão depois Temos questões? do grupo mesa justa. Mas é o seguinte, em relação ainda à lei de imprensa, prevê incentivos também para a imprensa privada. Só que isto acho que vai ser trabalho do legislador. Esclarecer que tipo de incentivo, isso hoje não está definido, mas está lá na lei de imprensa que a imprensa privada também deve beneficiar de incentivos do Estado. Por isso é que quando eu tenho isso é uma lei nossa. sim, isso é que nos é parecemos que os jornais da Marcel, no golpe da incentivo, ou assim, a porta do cavalo, tomam o carrito, aquele, o envelope, e por aí vai até definir que tipo de incentivo, porque os jornais da Marcel também em função do sumiço das publicidades. Até a publicidade privada, o governo sim, tudo Temos sim, então publicidade. Vamos antes de concluir algumas coisas. Uma questão, por favor, pode colocar A minha questão se na abordagem não sei que perspectiva, porque Angola, desde 1965 até o momento, nós não temos uma estrutura de rádios comunitárias. Ou seja, olhava-se para a Rádio Rubi, Rádio Pequena, como se fossem rádio comunitárias, mas infelizmente não tem características de rádio comunitárias, porque aqui são repetidoras da Rádio Nacional. Ou seja, o que seria rádio comunitária? Rádio comunitária seriam aquelas rádios que se focariam simplesmente naqueles assuntos das comunidades. Apesar de aqui termos, essas rádios terem de certa forma, programas. Mas é uma pergunta ou uma observação comunitária? Fez uma pergunta e está aguardando pela resposta. Mas a dou a oportunidade de mais uma pergunta, por favor. O doutor Carlos Rodrigues tem uma expressão curiosa e deliciosa, que é libertinagem de imprensa. Gostaria que o doutor Carlos Rodrigues derivasse essa libertinagem de imprensa. Ainda existe essa libertinagem? Quer dizer, no fundo são duas perguntas, né? Se ainda existe, para caracterizar como é que é essa libertinagem de imprensa. Tem mais uma questão aí, antes que eu feche? Eu gostava de olhar para a utilização da comunicação social. Quais seriam os mecanismos para separar um pouco a comunicação social do governo? Nós temos um ministério, havia a possibilidade de criar um órgão independente olhando para a comunicação social a nível nacional e o Estado usaria o exclusivamente para a gestão dos recursos humanos e materiais. Ok, vou então passar a microfone ao Dr. Carlos. Dr. Carlos, podemos ser telegráfico, por vista do tempo? Bem, eu disse, por essa experiência que eu tive a contar, surgiram rádios na comunidade, com produções locais. E aqui para Benguela vou lhe dar um exemplo da Rádio São Paulo. Agora após a falar, e a Rádio Ganda estava para depois criar-se, já havia uma casa, Chomoroi. Por aí temos. Em outras províncias também com experiência de Benguela, que aqui terá partido tudo. Aliás, Benguela na comunicação social é história. Foi aqui onde surgiu a primeira rádio, a primeira televisão, o primeiro jornal. E, se não sabem disso, pesquisem depois. Agora roubaram a placa na casa onde foi feita a primeira. Quanto ao Ministério, eu tenho a seguinte visão sobre isso. O Ministério, visível ou invisivelmente, ele existe.
ele existe na medida em que em alguns países, e a gente tem aqui a mania de copiar e ele está inserido o órgão que tutela os órgãos de comunicação pública está inserido no Ministério da Presidência. É uma área que tem que não aparece no Ministério da Comunicação Social. Eu não sei se talvez vocês não, quando estão lá no há um primeiro-ministro português que veio, acho que é o Europa, e a entidade, sim, a entidade que tutelava a comunicação social portuguesa distraiu-se numa conversa particular qualquer, perdeu o carro particular e andou na carroçaria de uma viatura que fazia parte da caravana. Foi fotografado sobre isso. Então, por aí, depois disseram, olha, o homem da comunicação social de Portugal havia uma libertinagem. Eu usei esse tempo de libertinagem pelos excessos de alguns jornalistas que não respeitam os princípios psicológicos, éticos. Vou dar só um exemplo da Rádio por onde eu fiquei. Um dia estou no gabinete com uma senhora que estava a ser, a sua imagem estava a ser incendiada no programa. Você viu um bocadinho, e nem acompanhava sequer a emissão. Então, a senhora o que era? Foi namorada de um funcionário, que hoje já nem é funcionário da Justiça. Foi namorada de um funcionário. Tiveram uma desavença qualquer. E ele combinou com o locutor de língua nacional para expor a senhora. Está bem, doutor Gregório, penso que temos mesmo de avançar. Temos de tomar um café. Bom, companheiros, nós vamos olhar assim de forma também sorrateira e muito pragmática para 4 outros aspectos deste documento, portanto, o fortalecimento da proteção legal e psicológica para os jornalistas, é o momento a seguir. Vamos ter a oportunidade também ainda de olhar para o papel do órgão regulador e estratégias para combater a desinformação. Bom, sem que tenhamos que nos ater a temas específicos, gostaria que os nossos facilitadores ou intervenientes neste painel pudessem aglutinar aqui os temas e fazer uma perspectiva geral sobre esses aspectos todos, desde a proteção legal e psicológica, o papel do órgão regulador independente, estratégias para combater a desinformação e o fim do monopólio estatal da comunicação social. Portanto, vou dar 2 minutos, rigorosamente 2, a cada um para discorrer um pouco sobre isto, o que é que acham, sua visão, enfim, para, na sequência, abrirmos espaço para o debate que nós queremos ouvir também a partir daí de onde estamos. Muito grato. 2 minutos. Bom, eu vou pegar Proteção legal, estratégia para o combate às fake news. Portanto, dissemos aqui que nesta era da informação é um perigo também para os jornalistas, claramente. Como é que se combate este tipo de procedimento? Para começar, pornografia e jornalismo excelente, que é responsável, o rigor, a ética, mas não só. Eu acho que nós jornalistas também devemos, por exemplo, criar um consórcio. Denominação. É um trabalho amplo, é um desafio. Consórcio de jornalistas contra as fake news. Nós temos os jogos do senhor, mas também podemos criar plataformas que nos permitem dar a cara em nome daquilo que é verdadeiro, que é verídico. Portanto, combatendo a desinformação. E hoje podemos fazer isso diariamente, é o que mais vemos nessa nossa aldeia global, o que mais tem.
podemos criar, sim senhor, um consórcio ao serviço da desinformação. Por quê? Porque a desinformação, quer queiramos, quer não, acaba também por beliscar a nossa imagem, não é? A nossa imagem como profissionais. Porque todo mundo hoje em dia, infelizmente, é jornalista. Ontem disse muito bem o diretor Gregório para o jornalismo, também professorado, não podem ser vistos como uma escapatória, não é? Não tem, digamos, não tem habilidades para isso, vou agora ser professor, vou agora fazer portanto, é responsabilidade nossa, enquanto profissionais reconhecidos, combater este fenómeno. Eu marquei o tempo que me é determinado, vou roubar a sua mão. Tranquilo. 3 tópicos. Estes aqui. Os abastecimentos, a proteção jurídica, psicológica. O quanto ao fortalecimento legal, da proteção legal e psicológica para os jornalistas. Para mim, uma frase. Vamos começar o funcionamento daquilo que já tem. Temos a USA, temos o mercado, temos a comissão de elas deverão entender quando a gente tem nada, ver as questões de cada polícia. Estão muito ligadas a quando devemos usar o papel dessas organizações. Outras organizações, também temos o MISA, Angola, a MUJA, há uma série de organizações que só temos de nome, não vemos a eficácia 100% dos seus trabalhos. No rosto do papel do órgão regulador independente, despartidarizado. Temos uma comissão na Assembleia, podem o papel dessa comissão para os órgãos e exercício da posição. Devemos bola realmente, porque nesta Assembleia, se calhar, a comissão que atende à comunicação social está mais habilitada a ser uma coisa despartidarizada. Ou pelo menos objetivamente independente, porque lá estão apresentadas várias forças políticas em cada posição. Pois o desequilíbrio resulta sempre da proporcionalidade da votação. Estratégias para combater a desinformação e promover o jornalismo. Creio que o João Marcos anunciou, não foi a doutora aqui, que falou em criação de portais para atender a situação dos jornalistas, em linhas de apoio. Penso que essas linhas de apoio teriam grande utilidade, bem como eventualmente alguns guichês. Ocorreu-me agora o guichê em alguns órgãos de comunicação social para atender a reclamações, mas se calhar a figura do a TPA até já tinha criado isso. Alguém que velasse para uma entidade dentro dos órgãos que velasse para o provedor. Fim do monopólio. Fim do monopólio estatal da comunicação social. Passa essencialmente pelas normas inseridas na lei da radiodifusão, na lei da televisão, enfim, quanto aos valores indicados para criar órgãos. Porque há muito boa vontade em criar
ordem, por liberar a ordem. Mas encontramos logo a partida essa barreira do valor de 150 milhões. Não fácil. Alguém decidiu esse preço. Pois, é mesmo a barreira, é mesmo criando uma barreira para impedir que haja proliferação. Eu penso, ou assim entendo, que seja uma barreira pronto, como estamos aqui telegráfico, vamos ter um debate, é a minha opinião. Muito obrigado, doutor. Vou então passar a palavra. Bem, tem a doutora para intervir. Pronto. Vamos deixar. Pensei que já tivesse falado, mas queria abordar. Bom, falar sobre o fortalecimento da proteção psicológica. Fortalecimento da proteção psicológica para os jornalistas. Ontem tivemos aqui um exercício muito interessante. Muitos até nem sabem, entram para a parte jornalística sem sequer ter noção que o jornalismo é uma profissão de risco. Então, precisamos fazer mais, criar esses debates, porque muitos até falávamos aqui sobre as estratégias de regulação emocional, as estratégias de regulação institucional, e muitos reconheceram-se naquilo que foram essas estratégias. Então, precisamos fazer um melhor trabalho em divulgar, falar mais, porque dizer que se não conhecemos o problema, não tem como nós falarmos das questões psicológicas. Então, é mais agora fazer um trabalho de psicoeducação. Definir o que é, expandir essa conversa, entre nós conversarmos, reconhecermos esses sinais. Quando o colega está falando alguma coisa, eu saber prontamente dizer, não, estás a passar por um problema psicológico, procura um psicólogo, porque a questão ali, nesta partilha que se fez, a propor no Comando quer, muitos períodos de conhecimento, o serviço está lá, mas períodos de conhecimento acabam não aderindo já em cima do estigma que existe quanto à saúde mental, acabam não aderindo um serviço que está lá. Então, nós estamos a falar de formas, nós estamos a falar que devemos dar então essas plataformas para que os jornalistas possam ter acesso. Mas, mesmo tendo essa abertura à resistência, então é um problema mais profundo que nós devemos fazer. E depois, um segundo ponto, dizer que estas reformas são legais. Eu acredito que estas são reformas que não um dia acontecer. E se calhar deixa aqui como reflexão e debate de que cada um de nós precisa estar pronto para essas reformas. Nos revelos como jornalistas, como é que eu estou em termos de ética e de ideologia profissional, as questões técnicas, as questões de regulação emocional, para quando essas reformas de facto acontecem, eu estar preparada. O que acontece é, a reforma acontece, uns vão avançar e outros vão ficar. Então, precisamos nos preparar para essas reformas e não só debater sobre elas, não é? Não vamos debater para sempre, elas vão acontecer um dia, embora temos o jornalismo um bocadinho monopolizado, as queixas venham mais do jornalismo independente, não que o jornalismo estatal não esteja a passar pelo mesmo problema, mas se calhar por uma questão de opressão, muitas das vezes não falam, não têm essa liberdade de falar, mas é um problema geral. E a dar um ano, um mês, 10 anos, saberá Deus quando é que essa reforma vai acontecer, estejamos todos preparados para quando ela de facto se efetivar. Muito obrigado, doutora. Quero então ouvir-vos. O companheiro teve a palavra há pouco. Vou preferir ouvir ainda outras vozes que não tiveram oportunidade de falar, sobretudo a senhora. Perdão? Temos vozes femininas aqui também na sala. Podem botar a palavra, a mão, por favor. Não temos um interveniente, só um dos participantes que deseja intervir em relação aos assuntos aqui elencados.
Pronto, companheiro, então tem 1 minuto para expor a sua visão. Presumo que todos entenderam, que todos esclarecidos. Obrigado. Já agradecer. Você está propondo realmente uma organização com a qual bater tem uma área que está falando que deve dar um apoio psicológico aos profissionais da área jurídica. E outra coisa que eu gostaria sobre as estratégias para combater a desinformação. Bem, este assunto será muito completamente nesta via, ou seja, nesta época em que tudo é tecnológico. Com o surgimento da inteligência artificial, e hoje existem jornais que trabalham simplesmente com inteligência artificial, vai ser muito difícil. Os órgãos de comunicação social terão que se adaptar a esta realidade, porque ela existe, e em contrapartida, né, o monopólio estatal de comunicação vai existir, então tem que ser nós mesmos a combater para que esse mal não se prolongue. Porque, de certa forma, quando a comunicação social é encafricada, a sociedade fica sem informação. Eu tive uma experiência com os colegas, como informador de Moçambique e Cabo Verde, que falaram muito bem de forma aprofundada sobre a questão da comunicação, sobre as rádios comunitárias, porque o nosso país ainda precisa, apesar desse investimento de 150 milhões, infelizmente, não sei como a gente vai governar, temos que optar por outras vias que, apesar de que agora também foi regulado, que é a questão dos sites e das TVs online, de certa forma temos que nos adaptar para que o nosso exercício seja, de certa forma, chamadora. Muito obrigado. Questões, intervenções? Entenderam tudo, não é? Posso colocar questões às senhoras? Posso escolher alguém e colocar uma pergunta em relação aos temas aqui abordados? Não, melhor escolher. Não, eu tenho que escolher. Todos perceberam, todos entenderam, não tem questões. Presumo que estejam em condições de responder qualquer questão sobre o que está aqui passado. Reforço do papel do órgão regulador independente. Uma questão para uma das senhoras. Qual é o órgão que atualmente superintende o setor da comunicação social? Não do ponto de vista político, mas do ponto de vista da regulação. Senhora, pode responder? Apesar da linha atrás, como se chama? A Carla, pode responder? É. O que quer dizer ERCA? Entidade reguladora da comunicação social em Angola. A ERCA é partidária ou partidarizada ou despartidarizada? Bem, do ponto de vista formal, a ECA digamos, é partidária, porque ela tem composição. Primeiro, ela é os compositores, digamos assim, os elementos que fazem parte da ECA são nomeados pela Assembleia Nacional e pelos partidos. Podemos dizer que ela é partidarizada. Tem também entidades dos partidos. Na sua visão, está bem assim? Não está bem. Não está bem. Isso não garante uma independência da comunicação social. Tenho defendido que nós temos que ter uma comunicação social
independente. Porque na nossa lógica, quando falamos de jornalismo independente, só se olha para os órgãos privados. Mas é independente no sentido de ser independente dos partidos políticos. Porque Angola não é só um imperial, não é uma pessoa bonita. Angola são cidadãos que não têm nenhum partido, não têm voz no pés. Agora, o facto de alguns os integrantes da ERCA elementos serem nomeados por partidos políticos e lá tem que ter mesmo uma representação dos partidos políticos, já sabemos que a maior parte é do partido que nos governa. Isso, de certa forma, deixa a desejar. Da sua perspectiva, se tivesse que indicar 3 questões, 3 situações que precisam de reforma no setor da comunicação social, quais indicaria? A primeira proposta seria mesmo esta da ERCA, que ela podia assim, ser. Primeiro é que ela devia ser elegível. Os órgãos, principalmente o responsável, não sei se é vice-presidente ou presidente da administração, ou sei lá, deveria ser eleito pela comunidade jornalística. Tiraríamos a questão do próprio Estado, sociedade civil, principalmente órgãos, organizações da sociedade civil, podiam estar mais a par da ERCA do que os partidos políticos, do que os indivíduos. A outra questão para a comunicação social, eu acho que o próprio Ministério da Comunicação Social podia ser visto. Não sei, o Ministério da Comunicação Social não devia ter muita influência sobre os meios de comunicação social públicos. A Rádio Nacional, a TVA. Acredito que o próprio Ministério mesmo ele tem muita influência sobre os órgãos de comunicação social. Então acho que esse Ministério podia ser. A quem seriam então interesses das atribuições do Ministério da Comunicação Social? Ou o Ministério que também tem o valor da comunicação social? Primeiro, podíamos olhar assim. Na minha perspectiva, esse Ministério podia ser extinto. Essa é uma proposta. Podia ser extinto. Mas não sendo extinto, o Ministério. Está a dizer que não devíamos ter um Ministério da Telecomunicação? Da comunicação social. Telecomunicação é uma Você está a dizer que o Pelouro devia ser extinto? Sim. É por isso que eu estou a dizer, né? Que se for para ainda termos esse Ministério, ele devia olhar para a questão das telecomunicações, questão de ondas hertzianas, por exemplo, quando um órgão quiser se instalar, a questão de rede e tudo mais, não propriamente interferir no funcionamento dos órgãos de comunicação social, por exemplo, a CPA. Elencou 2 prioridades de reforma, nomeadamente a ERCA e a voga extinção do Ministério da Comunicação Social. Qual seria a última? A última, relativamente à produção da PE. Eu já falei isso aqui. E nós podíamos ter uma comissão muito mais organizada. Confesso que eu também não tenho muito conhecimento da legislação, do funcionamento da noção de carteira ética, mas eu acredito que a comissão, primeiro, devia haver uma ordem de jornalistas, devia ter mais organização. E os jornalistas é uma profissão liberal. Não faz sentido, por exemplo, os jornalistas serem pagos pelo Estado. Serem enquadrados no funcionalismo público, isso também interfere na própria isenção. Então, se tivermos uma ordem dos jornalistas, um organismo mais organizado, uma associação mais organizada, digamos, para controlar melhor, para fazer mesmo base de dados dos jornalistas, até para a proteção da integridade do próprio jornalista, principalmente aqueles jornalistas da imprensa privada, que muitas vezes são perseguidos pela forma como fazem a matéria jornalística. Muito obrigado, Carla. Penso que a proposta que deu satisfazem em demasia.
máximo desafio para mais dois participantes. Estão neste painel, nesta mesa, mas que entretanto não colocaram questões relativamente ao combate à desinformação. Aí o meu amigo, no fundo, assim, bem pensativo, tu chamas de Ivanilson. Sim, Ivanilson, na sua visão, estratégias, digamos, devem ser adotadas para se combater a desinformação. Para não ser exaustivo, vou pedir que elenque pelo menos 3. Poder ser telegráfico, direto ao ponto, melhor. Só dizer a estratégia, o problema já conhecer. Mas poder nos dizer, na sua visão, que estratégias podem ou devem ser adotadas, seria o mais objetivo. A primeira estratégia que eu posso sugerir relativamente a isto é a análise profunda dos fatos antes de publicação. Uma outra estratégia que eu poderia também sugerir, no caso dos algoritmos de comunicação social, quase esta situação, é procurar meios de estabelecer, não digo parceria, mas diria uma forma de interação mais efetiva daquilo que se vai transmitir ou informar. Uma outra estratégia que eu poderia também sugerir é tentar sei lá, o que eu posso dizer? É um desafio enorme, né? Uma outra estratégia. Obrigado, Marilson. Já consegui elencar 2, ficamos com as 2 e as outras 6% de tarefa para casa. Pois bem, nós estamos na parte final deste nosso debate. Eu vou pedir a cada um dos intervenientes para fazer em 1 minuto um rescaldo daquilo que entendem ser recomendações para este painel, com takeaways para os participantes, não é? Nesta zona. Por favor, peço sem mais longas condições. Penso que nestes 2 dias já falamos quase tudo, não é? Voltar a reiterar que a saúde mental não é um luxo. Pode ser um luxo para os outros, mas para os jornalistas já não é. Já termino, que é então assistência psicológica para vocês então. Então, sigam os canais, eu penso que os números, os e-mails foram partilhados, as plataformas estão ali. Então, deixamos esse texto para vocês, esse desafio. Contactem e adirão ao serviço. Alguns nomes é que está ali. No boleto, não é? Este é o boleto oficial da nossa parceria. Então, os nomes estão ali. O e-mail também podem mandar ali para fazer a vossa inscrição e depois a prova não encaminha para nós. Também temos o nosso número da enquete, que é o 932 380303. Também podem entrar em contato, 932 380303. Que nós também
vamos dar o devido tratamento. Então, sem mais delongas, eu penso que ficam essas as orientações, não é? Muito obrigada, né, por nos terem aqui, muito obrigada para Bono pelo convite e esperamos estar juntos mais vezes, noutras oportunidades, não é? Seja lá onde for, se calhar nas comunidades vamos entrar mais, porque precisamos levar mais longe, não é, a palavra, o ensinamento, e vimos que essa foi só a pontinha do iceberg, ainda temos muito mais para desbravar nesse marco aqui, não é? Então, muito obrigada. Bem, palavras finais. Falamos de tudo, quanto ao tema é a abordagem aqui. Gostaria de recomendar que levassem em conta princípios e algumas abordagens que foram feitas aqui para os diretores, nomeadamente de ética, de metodologia, de investigação, para a elaboração da notícia, enfim, mas não se esqueçam sobretudo que enquanto estão sempre expostos ao risco, como tal, tomar a atenção na eventualidade de haver alguma necessidade, creio que a robótica tem também assistência jurídica e nas condições que o Dr. Mil já falou. E pronto, é tudo isso. Obrigado. Carlos. Para fechar, eu estou muito satisfeito por ter interagido com a malta, gostei imenso. Senti que a mensagem chegou, isto também nos ajuda a nós a crescer como profissionais. Tendo a mensagem chegado, não é? Eu sugiro que os colegas passem mesmo a exercitar. E agora, dirigindo-me a Pro Bono, depois deste contato, não é? Falando de cirurgia, investigação, polícia, sentimos que eles, né, absorveram e vão continuar, questão de dúvida. Pode parecer insignificante, mas se calhar em próximas ocasiões, um outro aspecto que é extremamente importante, que é crítico no dia de hoje, são mesmo as técnicas de redação. Portanto, a gente recolhe tudo e é preciso escrever. Ali até gente com 25, 30 anos ou mais acaba por descarregar a forma, aquela magia da escrita e embelezar tudo aquilo que nós recolhemos é também um desafio, mas verifiquei aqui potencial, acho que esta malta, daqui a uns anos somos colegas sem problemas, né? Às vezes é para o tempo, às vezes é só documento, né? Mas vocês seguramente vão lá chegar. Obrigado. Portanto, eu de resto agradeço os intervenientes deste painel, nomeadamente a doutora Cecília Lima, o doutor Carlos Gregório, que ligou o nome do doutor João Marcos, pela apresentação, pela abordagem sempre pertinente das questões e também de igual modo aos membros da audiência que tanto prestar atenção, portanto puderam também mostrar aqui os seus subsídios relativamente às reflexões. Sem dúvidas que o país tem números mais variados domínios, não é diferente com o setor da comunicação social, que é um pilar fundamental para a investigação do nosso Estado democrático de direito, ou do direito democrático, e, portanto, tudo quanto estiver ao nosso alcance, respeito à promoção da liberdade de imprensa, da defesa dos direitos, da proteção efetiva dos jornalistas, nós naturalmente estaremos na linha da frente para proporcionar este apoio. Portanto, sem mais referências a isto, eu considero que terminamos a nossa mesa redonda e por conseguinte também portanto, este nosso evento. Nós temos ainda trabalho para a agenda do dia de hoje.
dois outros momentos. Portanto, o momento que seguirá tem a ver com as conclusões finais, não é? Deste workshop, ou vai ser decidido, portanto, pela entrega do certificado dos participantes, e na sequência vamos fazer então as conclusões finais. Não terminou portanto, depois de 2 dias repletos de muita interação, de absorção de muita informação, portanto, é visto que este esforço compreendido por vós seja então digno do reconhecimento com a outorga de um documento institucional credível que, portanto, certifica que os senhores despenderam, portanto, mais de 10 horas do vosso tempo para cá estarem, a fim de poderem, digamos assim, absorver conhecimentos ligados à prática jornalística. É nisto que solicito a Comissão Organizadora, portanto, a disponibilidade dos certificados para nós então podermos fazer a entrega. Mas antes vou pedir ao nosso interveniente que tomem o devido lugar, não é? E que o secretariado retire também as cadeiras. Vou pedir aos colegas que manuseiam as máquinas fotográficas. Sim, por favor. Doutor Carlos, vamos só tirar aqui a fotografia.